Muito bem. Para que nós, então, possamos estudar a respeito dos milagres, a gente precisa definir o que é um milagre, né? A gente tem visto por aí as pessoas em busca de milagres, dizendo que estão realizando milagres. E como que a gente encara tudo isso? Qual que é a relação entre os milagres que aconteceram nos dias de Jesus, no dia dos profetas, nos dias de Moisés, que são os principais pontos na história em que isso aconteceu? E se nós observarmos na Bíblia, foi quando mais houveram milagres foram nesses períodos, profetas, antes Moisés, no tempo dos profetas, e nos tempos de Jesus. Há alguma relação entre esses milagres e o que a gente vê hoje? Ou então, para isso, a gente precisa entender o que é um milagre. O milagre, então, em primeiro lugar, ele é um evento sobrenatural. Quando nós estudamos a respeito da providência de Deus, a gente vê que Deus provê ao sustento, provê o cuidado por meio de meios naturais. Deus criou o mundo, estabeleceu as leis, e o mundo é regido por essas leis, mas não significa que Deus deixou o mundo andando de acordo com essas leis e não olha para eles. Mas o governo de Deus se manifesta por meio desse governo, por meio dessas leis. Deus está agindo mediante elas. A gente vai ver como que a confissão também trata a respeito dessas coisas. Então o milagre, então os milagres eles são eventos sobrenaturais, porque são os momentos em que Deus ele age sem esses meios naturais. Deus age, às vezes, contra eles, Deus age por meio deles, mas mostrando mais ainda o seu poder. E esses eventos, então, eles são sobrenaturais, tanto que ah, quando se questionam a respeito dos milagres por parte dos liberais, eles tentando explicar esses milagres de modo científico, eles dizem, bom, não pode acontecer. Ou há um meio científico em que eu posso explicar os milagres, ou então eles simplesmente não existem, por causa dessa característica de sobrenaturalidade. É Deus agindo de uma forma que não é a comum. Né? Então, esses milagres são diferentes ações do poder divino. Poder divino mesmo poder usando no curso ordinário. Então, como nós vimos, Deus age no mundo por meio das leis, ele governa por meio das leis que ele determinou e que ele mesmo criou, mas quando ele age por meio dos milagres, ele está agindo com o mesmo poder. Não significa que Deus ele usa um poder menor para governar o mundo por meio das leis e outro poder maior para realizar os milagres, mas é a manifestação do mesmo poder. Tanto por esses meios ordinários, que são os meios comuns que Deus dirige o mundo, como por meio dos milagres, o poder de Deus é o mesmo. E isso mostra que Deus ele não tem diferenças de poder, mas o seu poder é sempre o mesmo, usado tanto nas coisas comuns do dia a dia que nós presenciamos, como por meio desses milagres sobrenaturais. Eles são o mesmo poder. E isso mostra porque então a gente pode confiar em Deus, porque que a gente pode confiar que Ele cuidará de nós. Esse poder, ele é o mesmo poder usado sempre, porque muitas vezes a gente olha para o milagre e pensa, nossa, como esse milagre é espetacular, mas esquece que o mesmo poder que age por meio desses milagres é o mesmo poder que Deus está usando a cada momento. E isso então nos mostra quem é Deus e como que ele age. E aí nós temos então a próxima questão a respeito dos milagres, é o porquê que Deus usa milagres, por que que Deus faz esses milagres, é porque ele tem um propósito específico em tudo isso. Quando ele age por meio dos milagres, ele tem algo que ele quer ensinar, ou algo que ele quer mostrar. E nisso a gente vê várias vezes nos evangelhos, por exemplo, quando Jesus está curando, está ressuscitando mortos, ele está sempre com um propósito a mais, não simplesmente um milagre em si. Porque quando a gente pensa hoje em dia, ou pensa em milagres, sempre o ponto final é o milagre em si. As pessoas querem milagres, as pessoas querem ver essas manifestações grandiosas de poder, simplesmente para ver o milagre acontecer, para ver Deus agindo. Mas os milagres, quando Jesus realizava, eles não eram simplesmente para mostrar poder e as pessoas olharem para ele e verem apenas a manifestação daquele poder. E aí a gente tem essa definição
do Daniel Young, que o milagre é um ato realizado no mundo externo, né, então no mundo natural, pelo poder sobrenatural de Deus. Então no dia a dia nós vemos, né, no mundo que nós vivemos, a gente vê esse agir sobrenatural de Deus. Contrário ao curso comum da natureza, embora não necessariamente levado a efeito contra os meios ordinários da natureza, e seu propósito é servir de sinal ou comprovação. Um milagre, por conseguinte, não deve ser considerado meramente como uma obra poderosa, mas como uma obra poderosa designada a comprovar os propósitos redentores de Deus. Então, o que ele quer dizer aí é que os milagres, eles são a manifestação para nós, no nosso mundo, do poder sobrenatural de Deus. E esse agir de Deus, esses milagres, eles podem ser contrários às ordens naturais da natureza, ou eles podem ser usando os meios da natureza. E a gente tem o exemplo, por exemplo, da concepção. O modo natural de uma mulher ficar grávida ou o modo natural de uma criança nascer é a mulher ficando grávida. Mas Deus age contra isso quando uma mulher estéril, por exemplo, ela dá à luz um filho. Né? E aí, pensando no caso nos casos bíblicos de Isabel, por exemplo, ou então quando Ana ora a Deus por um filho, são mulheres que não tiveram tratamento e tiveram o seu filho, então, mediante o poder de Deus. Então, Deus pode agir usando esses meios ordinários, os meios comuns, ou ele pode agir contra a natureza. E aí, os propósitos desses sinais não é o milagre em si mesmo, mas é comprovar, e aí ele coloca como uma comprovação dos propósitos redentores de Deus. Não é simplesmente o propósito de mostrar poder de Deus, mas é mostrar o poder salvador. E a gente vai ver alguns exemplos disso daqui a pouco. E aí então as pessoas tentam explicar os milagres a partir de algumas perspectivas. A primeira delas que nós temos aí são que os milagres eles são inaceitáveis. Porque quando nós pensamos em milagres e quando consideramos quais são os meios ordinários que as coisas acontecem, os meios comuns que as coisas acontecem por meio das leis da natureza, as pessoas olham e como não conseguem explicar o que Deus está fazendo ou explicar aquele milagre racionalmente, então a primeira coisa que elas fazem, ou nessa perspectiva, é dizer que o milagre ele não é possível acontecer. Então a primeira coisa que eles fazem é tirar essa questão sobrenatural e tentar achar uma explicação racional, uma explicação natural daquele acontecimento. Por exemplo, alguns tentam explicar a passagem pelo Mar Vermelho na saída do Êxodo, como não que Deus tenha aberto o mar, mas que havia ali um caminho mais elevado que eles puderam passar e não molharam os pés, né? Então, ou então eles tentam explicar que a gente não conhece completamente a natureza e por isso então a gente não consegue entender aquilo como algo natural e aquilo seria algo não miraculoso, mas algo natural e a gente simplesmente não sabe explicar aquilo. Então, quando tenta se explicar milagres a partir dessa perspectiva, tira-se completamente o poder de Deus. Porque se Deus não pode agir contra aquilo que ele próprio criou, que são as leis naturais ou a condução normal do mundo, então esse Deus está limitado à sua própria criação. Então essas pessoas tentando entender melhor os milagres, elas tiram esse caráter sobrenatural e tentam transformar ele em algo meramente humano, em algo meramente ou que a gente não consegue entender e explicar corretamente, ou tentar então achar uma solução que seja mais possível de ser explicada do que o milagre por si só. E aí então a gente tem essa característica de sobrenatural dos milagres. Mas o que a gente precisa entender é que aquilo que é sobrenatural para nós é natural para Deus, faz parte da sua natureza realizar aquilo. É importante a gente lembrar que quando Deus criou o mundo, ele criou também leis que regem o mundo. A lei da gravidade, as leis de concepção, as leis que nós vivemos. Então, todas elas foram criadas por Deus. O próprio tempo é uma criação de Deus. E o que isso, então, é natural para nós e nós estamos limitados por elas, Deus está acima dela. Deus pode agir contra ela. Deus pode agir de uma forma diferente dela. Por quê? Ele é Deus. E isso faz parte da sua natureza. O controle completo, o controle final sobre a sua própria criação.
Então, as coisas que são sobrenaturais para nós e inexplicáveis fazem parte da natureza de Deus e fazem parte do seu ser. E aí a gente vê isso por meio das operações sobre as leis da natureza, como a transformação da água em vinho. Como que poderia alguém transformar, e aí a gente olhando pelo estudo da química, pensando como que aquelas moléculas podem se transformar em outra coisa. O que para nós é estranho, o que para nós é impossível de conseguir, para Deus é perfeitamente possível, porque Ele controla isso. E a gente vê, por exemplo, por meio da transformação da água em vinho, ou da ressurreição de Lázaro, por exemplo, que nós expusemos outro dia em João 11. Como nós vimos, Lázaro já estava há 4 dias morto, então, portanto, seu corpo já estava em decomposição. Não havia mais possibilidade de ter vida naquele corpo. Não havia mais possibilidade de ser colocado de novo vida ali. Mas Deus mostra o seu poder, agindo contra a lei que ele mesmo criou, que é a decomposição do corpo. Então, por meio do seu poder direto colocado ali, por meio daquilo que ele estava fazendo, ele mostrou que ele podia agir contra uma lei da natureza, ele podia agir contra aquele estado de putrefação daquele corpo, ele podia agir contra a decomposição daquele corpo, que é a lei natural. Como diversas pessoas morreram e tiveram a decomposição do corpo naturalmente. Então Deus agiu diretamente sobre Lázaro por aquele corpo que estava sofrendo a decomposição e sofrendo as leis naturais, Deus age contra elas e dá vida de novo para aquele homem. Então essa é a operação direta sobre as leis da natureza. E também da mesma forma Deus pode agir por meio de elementos naturais. Pode agir por meio das coisas que são comuns para nós. E pode agir também sem elas. O poder de Deus ele não está limitado às coisas que ele mesmo criou, mas na condução de todas as coisas ele pode controlar e dirigir da forma que ele quiser, usando as leis da natureza, agindo sobre elas ou agindo sem elas. E a gente vê também que os milagres eles são necessários. Eles são necessários porque primeiro eles mostram o caráter de Deus, mostrando que Deus é um Deus que age. Como nós vimos, Deus criou as leis da natureza e por meio dessas leis ele mesmo governa o mundo, ele não deixou o mundo funcionando sozinho, mas ele colocou essas leis para guiarem todas as coisas. E, e quando a gente olha para os milagres, nós vemos que ele também age contrário a elas. Então, em tudo isso, a gente vê, juntando com a doutrina da providência, que Deus age no mundo. Ele não criou o mundo e deixou o mundo ser guiado por essas leis ou ser guiado por qualquer outra coisa. Mas ele mesmo governa, dirige e determina todas as coisas. Ele é um Deus que age. Ele é um Deus que está constantemente conduzindo a história. E isso faz parte do seu caráter. E quando Jesus atuou no mundo, a sua atuação comprovava o seu caráter e a sua autoridade. Porque se nós pensarmos nesse poder que pode agir contra as leis da natureza, pode agir sem eles, quem no mundo consegue fazer isso? Quem pode agir contrário a essas leis? E quando Jesus esteve aqui conosco na Terra, ele mostrou que ele tinha o poder, que ele tinha essa condição de ressuscitar mortos, de curar enfermos, de fazer com que paralíticos andassem, que cegos de nascença vissem, e ele mostrava o seu poder diretamente. E não somente isso, a autoridade. Por várias vezes Jesus, para mostrar que ele tinha autoridade para perdoar pecados, ele mostrou. Então, para que vocês vejam, eu vou realizar o milagre. Então, ele fez o paralítico andar, o cego ver, mostrando a sua autoridade sobre a criação e sobre os seres humanos. Então, a atuação de Jesus mostrava quem ele era, que ele era o rei divino, que ele era Deus encarnado, e mostrava que ele tinha autoridade sobre todas as coisas. E é interessante nós observarmos que a existência dos milagres está ligada à existência do pecado. Porque quando nós pensamos nas consequências do pecado e tudo aquilo que o pecado trouxe para o mundo, morte, doenças, dificuldades, nós vemos Deus agindo de forma redentora. E como a gente pode perceber, esses milagres, e a gente vai ver isso daqui a pouco, esses milagres evidenciavam
a ação redentora de Deus. Então, da mesma forma que Deus mostrava que ele podia realizar milagres, com isso ele queria mostrar algo maior, ele queria mostrar a redenção. Então, por causa da existência do pecado, Deus age de forma redentora. Deus age no mundo mostrando que não é simplesmente as coisas naturais que ele está restaurando, mas o seu ponto principal é a restauração do homem em seu relacionamento com Deus. Então, os milagres eles são necessários porque eles mostram a ação redentiva de Deus. A confissão de Westminster mostra isso de forma bem clara quando ela trata sobre a providência no capítulo 5. Eu coloquei aqui apenas os 3 primeiros parágrafos. Em um momento oportuno a gente vai estudar o capítulo todo da confissão sobre esse tema, mas perceba que o parágrafo 1 diz que pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde o maior até o menor. Então, isso é a providência. Deus agindo segundo a sua vontade, segundo a sua sabedoria e segundo aquilo que ele mesmo determina e que ele decidiu, pela sua própria vontade. Ele dirige todas as coisas. E o motivo que ele faz isso é para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, do seu poder, da sua justiça, bondade e misericórdia. Então, o governo que ele realiza no mundo é para mostrar os seus atributos, é para mostrar a si mesmo como bom, como justo, como misericordioso, como poderoso, como sábio. E nisso a gente vê claramente o poder, a glória e a majestade de Deus, e isso leva as pessoas a glorificarem a Ele. E aí o segundo parágrafo diz, né, então tendo em vista que o motivo pelo qual Deus governa todas as coisas é para mostrar a sua glória, o parágrafo 2 diz que, posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, então o que ele conhece e o que ele decreta, que é a causa primária de todas as coisas, acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livres ou contingentes. O que esse parágrafo está nos mostrando é que a causa primária de todas as coisas acontecerem é a sabedoria de Deus, o seu decreto. Elas só acontecem porque Deus decretou e Deus determinou de acordo com a sua vontade. Essa é a causa primária. A partir dessa causa primária, a forma como Deus realiza essas coisas é por meio das causas secundárias. Então, primeiro Deus decreta nas causas primárias, as causas secundárias é a forma como ele realiza isso. E aí o parágrafo aqui nos diz que por meio das causas secundárias, conforme a natureza, né, ou então aí o que a gente pode ver são as leis da natureza, são as formas que ele determinou que as coisas ocorressem, ele realiza a sua vontade. Então, decreto de Deus, causas primárias, causas secundárias, a forma como ele realiza a sua vontade, e aí usando o meio normal que ele mesmo criou, que é o que a confissão chama de meios ordinários, que são os meios comuns. Ele então realiza por meio disso, essa é a forma normal que ele age. E aí o parágrafo 3 nos mostra que na sua providência ordinária Deus emprega meios, né? Então, por meio da sua providência normal e natural, Deus usa os seus meios que ele estabeleceu. Todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Então, isso é o que a gente viu. Deus decreta e determina todas as coisas. Ele faz uso dos meios ordinários ou naturais para que essas coisas aconteçam, esse é o modo normal. Só que Deus pode realizar a sua vontade acima dessas causas secundárias. Então ele pode agir, ele é livre para reagir sem eles, sem essas formas naturais, sobre eles, então suspendendo as leis da natureza, ou contra eles, agindo diferente daquelas leis naturais, segundo a sua vontade. Então aí a gente vê que Deus tem o poder para realizar a sua vontade fora daquilo que é natural e comum, fora das leis da natureza, fora das leis que ele estabeleceu, porque ele tem poder sobre elas, ele não está limitado a isso. Então, segundo a sua vontade, ele pode realizar essas coisas.
E aí a gente vem então pensando nisso, pensando que os milagres eles são as ações de Deus sobre as coisas naturais, então sendo por isso sobrenaturais, que nós não conseguimos explicar. E isso fazendo parte da sua essência, do seu ser, da sua natureza, né? E como a gente viu, e o que é sobrenatural para nós é natural para Deus, porque não está além do seu poder. Pensando nisso, pensando que essa ação poderosa de Deus sobre as coisas todas, qual que é o propósito então desses milagres? Por que que Deus age por meio de milagres? Por que que ele realiza esses milagres e não age sempre da mesma forma? A primeira coisa que nós vemos é que esses milagres então são sinais. Como nós vimos, eles não são o fim em si mesmo. Deus não realiza os milagres simplesmente para mostrar que ele tem poder, ou então para mostrar que esse é o fim, mas eles são sinais. Eles não apontam para si ou para o agente do milagre. Não é simplesmente para que as pessoas que presenciaram o milagre olhassem para ele e dissessem: é isso que a gente precisa, ou então, poxa, como aquele agente do milagre, aquele que fez o milagre é alguém especial. Porque se nós pensarmos na vida de Jesus, todas as vezes que ele realizava milagres, não era para a sua glória própria, mas é o que nós vemos aí, o propósito de glorificar a Deus, mostrar a revelação de Deus e aliviar a necessidade humana. Como nós vemos na vida de Jesus, como nós vemos naquilo que ele fez, o propósito dos seus milagres era mostrar que o reino de Deus estava presente. Como nós já vimos nas pregações sobre o Eu Sou, quando Jesus curou o cego, ele diz que ele é a luz do mundo. Quando ele multiplicou os pães, ele diz que ele era o pão. Quando ele ressuscitou, ele mostrou que ele era a ressurreição e a vida. Os milagres sempre eram acompanhados da pregação, da revelação de Deus, da mostra de quem era Jesus. Então as pessoas deveriam olhar para o milagre e entenderem o evangelho, e não só olhar para os milagres e buscar aqueles milagres, porque os milagres eles revelavam Deus, revelavam o reino de Deus, ao mesmo tempo em que traziam alívio para as necessidades daquelas pessoas. Então, a partir do momento que aquelas pessoas recebiam o milagre, elas deveriam olhar para Deus e ver algo maior do que a sua necessidade física, mas a sua necessidade espiritual. E a gente vê que as pessoas elas sempre tiveram desejos por milagres. Esse é um desejo antigo. Nós vemos nesses textos que estão aí no slide que Paulo disse que os judeus pediam sinais. Em Mateus 12:38, os líderes religiosos pediram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. João 4:48, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E João 12:37, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Então, geralmente as pessoas pedem os sinais para que elas possam crer. Como Tomé disse lá, se eu ver os sinais, eu posso crer. Então essas pessoas buscam sinais com a pretensão de dizerem que se elas virem, elas podem crer. Mas a gente vê por esses relatos que o propósito deles não era esse, mas era presenciar o milagre, receber algum sinal e depois voltar para suas vidas comuns. O texto de Mateus 12:38, por exemplo, era uma prova dos líderes contra Jesus. Eles queriam ver se de fato ele era o Messias. Mesmo já tendo visto outros milagres, eles queriam que Jesus mostrasse mais uma vez um milagre diante deles. E os outros textos ali de João, eles mostram pessoas desejando os milagres, mas não buscando o que estava por trás do milagre. Eles não creram no final das contas. Eles viram, testemunharam, presenciaram o poder de Deus, mas no final das contas eles não creram que ele era o Messias. Então essa obsessão pelos milagres acompanha o ser humano. Não só dentro de Israel, como esses textos mostram, mas nas culturas antigas, da mesma forma eles buscavam milagres. Da mesma forma que hoje ainda as pessoas também ficam ávidas atrás de milagres. Não somente no meio evangélico, mas também budistas, muçulmanos, religiões orientais, todos eles buscam milagres, buscam comprovações para a sua fé. E esse é um desejo do ser humano pelo sobrenatural.
Esse é o desejo do ser humano de verem coisas que são fora da naturalidade, simplesmente para se sentirem confortadas ou então como uma pretensa forma de crença. E, e como nós vemos, é, esses milagres vistos por si só, eles não seguem o seu propósito. Se eles são sinais que testificam a respeito da mensagem revelada, como Jesus fazia, então a gente vê que ela serve para confirmação da palavra. E esse é o real propósito dela. Quando Jesus pregava e mostrava e fazia os sinais, sempre era acompanhada ou sempre era aplicado o evangelho em tudo isso. Se ele ressuscitava o morto, como nós vimos em Lázaro, ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. A vida que vocês procuram não é essa vida natural que Lázaro recebeu e a vida que vocês procuram, mas a vida que vocês precisam é uma vida eterna, e essa vida é o próprio Cristo. A vida que as pessoas precisam é o próprio Jesus, e ele aplicou isso. E quando ele cura o cego, ele diz que ele é a luz do mundo. Né? Enquanto as pessoas buscam revelações miraculosas, procuram milagres que lhe abram os olhos e as ajudem a ver fora do que eles falam da caixinha, né? Os milagres, né? E ali, Jesus sendo a luz, ele mostra a verdade. Ele mostra que as pessoas estão cegas pelo pecado e não conseguem ver a beleza do evangelho. Então, todos os sinais acompanham uma aplicação redentiva, uma aplicação da palavra de Deus e uma aplicação do reino. Quando Paulo realizou milagres, era para pregar também o evangelho, não era para mostrar que ele tinha poder. Diferente de Simão Mágico, que nós lemos em Atos, que ele buscava a glória para si própria. O texto lá diz que as pessoas achavam que ele era o grande poder de Deus e ele se portava dessa forma. Então, quando aquele pretenso milagreiro ele busca apenas a glória para si, ele não está revelando a palavra de Deus. Diferente de Paulo, que nós lemos que na sua passagem em Filipos, ou a sua passagem nas cidades por onde ele esteve, milagres grandiosos eram realizados, mas todos eles eram acompanhados da pregação do evangelho. Paulo não buscava a glória para si mesmo. Paulo não buscava que as pessoas olhassem para ele, mas buscava que eles olhassem para Cristo. Então, os milagres confirmavam a revelação e autenticavam a mensagem. Né? Como Jesus mostrou, para que vocês vejam que eu tenho o poder de curar pecados, então que esse homem ande. Então, a autoridade que ele mostrava e a sua natureza que ele mostrava autentificava a mensagem. E a gente vê isso nas 3 grandes épocas em que os milagres mais aconteceram, que era no tempo de Moisés, no tempo dos profetas e no tempo de Jesus. E o que nós temos em comum em todos esses períodos? É a palavra de Deus sendo escrita, a revelação sendo dada. Nós sabemos que Moisés registrou os 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E aqueles sinais todos que ele realizou no deserto, ou mesmo diante de Faraó, autentificavam quem era o rei. Enquanto os egípcios olhavam para o seu próprio Faraó, olhavam para suas divindades e achavam que eles eram suficientes para sua nação, Deus vai lá e mostra o seu poder agindo diretamente contra essas divindades. Também no deserto, Deus mostrou a sua glória por meio de sinais, tirando água da rocha, fazendo com que o veneno das plantas fossem tirados para que eles comessem, dando comida para eles. Né? Da mesma forma, na época dos profetas, enquanto o povo estava longe de Deus, havia esquecido tudo aquilo que havia sido feito por eles, que havia sido transmitido a eles como palavra de Deus, haviam esquecido tudo aquilo. Deus realizou grandes milagres para mostrar o seu poder, para autenticar a mensagem dos profetas. Veja Elias, por exemplo, que dizia para o povo se voltar a Deus, deixar Baal, e aqueles milagres realizados como Deus mandando fogo do céu para mostrar o seu poder. Assim, os outros profetas realizaram também milagres e mostravam a revelação de Deus, mostravam a palavra que eles levavam era realmente uma palavra divina. E o tempo de Jesus, então, mais ainda, quando o próprio Filho de Deus estava no mundo, todos aqueles milagres que ele realizava, que os discípulos realizavam, todos eles estavam sendo dados para autenticar aquela mensagem, para mostrar que de fato aquela mensagem era verdadeira.
E em todos esses períodos a palavra estava sendo registrada. Pense, por exemplo, na expansão do evangelho no século I. Nós temos a oposição da liderança de Israel, nós temos a oposição do Império Romano. E aí você pensa, quem eram as testemunhas de Jesus? Eram simples pescadores, iletrados, sem poder, sem dinheiro. Como que eles poderiam levar a mensagem adiante? Como que o evangelho poderia ser espalhado pelo seu próprio poder? Como que Paulo, apenas contando algumas vezes só com um companheiro, ou então com algumas pessoas, como que ele poderia evangelizar todo o mundo antigo como ele fez? Os milagres então mostravam que aquela mensagem era verdadeira. Os milagres que ele realizava por onde ele passava mostravam que de fato o poder de Deus era esse. Que de fato aquilo que ele anunciava era uma revelação divina. Então, em tudo isso, em todos esses milagres, nós vemos a revelação sendo dada e esses milagres sendo a comprovação dessa mensagem e servindo para autenticar. E aí a gente vê, por exemplo, em Atos, nas cartas de Paulo, como ao verem os milagres as pessoas creram que aquela mensagem era verdadeira. Da mesma forma que para muitos ela serviu como a revelação plena de Deus e para salvação, para outros ela serviu como juízo. Porque a partir do momento em que eles não olham para os sinais, não veem o Deus poderoso por trás dela, eles são então condenados porque eles viram e não creram. Porque eles testemunharam aquilo que Deus fazia e eles não creram. Então, o propósito central dos milagres é que eles fossem sinais e que eles comprovassem a revelação de Deus. E os momentos em que mais houveram milagres foram quando a palavra estava sendo revelada. Na época de Moisés, dos profetas, na época do próprio Cristo. Porque ali você precisa lembrar que a palavra não estava registrada. No período do Novo Testamento, por exemplo, eles tinham o Antigo somente, eles não tinham a revelação do Novo Testamento como nós temos hoje. Então, em todos esses períodos, Deus estava revelando a sua vontade, revelando a si próprio, revelando o seu querer. Então, nesses períodos todos, nós vemos essa grande atuação por meio de milagres, confirmando a revelação, confirmando o que estava sendo pregado e também autenticando essa mensagem, mostrando que a salvação ela é possível porque Deus age mesmo no mundo natural e mesmo nas coisas comuns do dia a dia. E aí a pergunta que fica então é, sabendo que os milagres então eles servem para mostrar a Deus, para revelar a sua vontade, são sinais da revelação, que eles servem para testificar aquilo que Deus dá, os milagres existem hoje? Como que nós podemos, então, olhar para essas coisas? Como que esses milagres ocorrem hoje? Aí é importante nós pensarmos, né? Então, se milagres existem hoje, a gente pode perguntar, e o que a gente vê? Igrejas realizando milagres, né? Que a gente vê todo dia. A gente vê não somente em igrejas evangélicas isso acontecendo, mas em centro espírita também acontecendo milagres, em religiões orientais acontecendo milagres. Esses milagres, de fato, eles são evidência de que Deus está agindo sobre eles? Ou de que Deus acompanha aquelas pessoas que ali estão realizando esses milagres? Outra pergunta, então, é: esses milagres eles ocorrem da mesma forma como aconteceram nos dias de Jesus? Se aqueles milagres que nós vemos, nós podemos confirmá-los como milagres, então muito bem. Eles acontecem da mesma forma como aconteceram nos dias de Jesus? E aí a gente vai ver então como que existem argumentos, né, ou como provas que nos mostram que esses milagres que aconteceram naqueles dias, ou os milagres que acontecem hoje, não são os mesmos daqueles dias. Nós vamos ver algumas razões porque a gente pode entender isso. Porque que os milagres de hoje eles não são os mesmos daquele tempo. Então, pensando nisso, né, então, respondendo à pergunta se esses milagres existem e se eles são da mesma forma, então a resposta é que não, eles não são da mesma forma que ocorreram naqueles dias. A primeira evidência é uma evidência teológica. Eles não acontecem nos mesmos termos bíblicos. Eles não têm hoje como desejo ou não têm como propósito autenticar a mensagem, porque hoje ela já está plenamente revelada a nós. Então
A questão é, se nós vimos que milagres, eles serviam para autenticar a mensagem, serviam para dar um melhor entendimento sobre a revelação e plenamente revelar a verdade de Deus, esses milagres que hoje acontecem, eles não são os mesmos. Porque Deus já deu a revelação. Em Hebreus nós lemos que, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala através do Filho. O que isso significa? Significa que em um determinado momento da história Deus falou diretamente com as pessoas, como Abraão, como os patriarcas. Depois, aí até Moisés ele fez isso. Depois da era mosaica ele fala por meio dos profetas, e aí a gente vê isso acontecendo nos dias de Elias, de Eliseu, Jeremias, Isaías. Deus não fala diretamente com outras pessoas que não os profetas, e os profetas são a boca de Deus que propaga a mensagem. E depois disso, na era de Cristo, Cristo é a plena revelação de Deus. Então, tudo aquilo que o Novo Testamento mostrava a respeito de Jesus, agora não mostra mais por sinais, mas a revelação plena está ali diante deles, está diante de nós. A palavra escrita é a revelação de Deus, ela mostra plenamente o que é necessário para a salvação. Porque se nós lembrarmos o que nós vimos até aqui, os milagres, eles confirmavam a mensagem. Deus mostrava que acima do milagre em si, havia uma salvação, uma redenção a ser executada. Então, a evidência teológica nos mostra que os milagres hoje, eles não confirmam mais a revelação, porque ela está plenamente dada. Aquilo que nós precisamos para ser salvos já está escrito na palavra de Deus, já está escrito na Bíblia, você não precisa mais de uma confirmação, não precisa de uma nova revelação, que é o terceiro ponto aí, a revelação plena pela qual Deus nos fala hoje, é a Bíblia. Você não precisa mais de milagres para mostrarem quem é Deus, quem é Jesus, porque você já tem registrado tudo isso. Então essa é a evidência teológica, porque os milagres não são os mesmos. A evidência dos fatos é que os milagres que aconteciam como nos dias dos apóstolos não são vistos mais. E a pergunta então, e o que vemos nas igrejas? E milagres aí não necessariamente eles são vindos de Deus. Como nós vamos ver daqui a pouco, no último dia algumas pessoas vão chegar diante de Deus e dizer, olha, em teu nome fizemos milagres, em teu nome curamos, e Deus vai dizer para eles, apartai-vos de mim, malditos. Né? Nós vemos Simão Mágico, por exemplo, usando ocultismo, usando práticas de bruxaria, fazendo pretensamente milagres. Né? Então, isso significa que não necessariamente quando a gente vê milagre acontecendo, isso é algo da parte de Deus, porque o próprio inimigo pode realizar coisas extraordinárias para enganar as pessoas. O próprio inimigo pode, por meio da mentira, por meio do engano, realizar milagres e enganar as pessoas. Por isso que nós vemos em centros espíritas, em religiões orientais, em meio de outras vertentes religiosas, milagres sendo acontecendo. Eles não mostram a glória de Deus, não mostram a mensagem reveladora. Então eles não são milagres como aqueles que nós vemos na era dos apóstolos. E eles não são então coisas vindas de Deus, não necessariamente, né? Então aí os fatos nos mostram isso. Pessoas que estão buscando a glória própria, buscando mostrar o seu poder, buscando mostrar que ele é melhor do que a outra denominação, porque ele tem mais poder, ele faz milagres mais espetaculares, ou então entre as religiões mostrando que eles são os portadores dos milagres e, portanto, verdadeiros. Né? Então, os milagres que nós vemos hoje em dia, portanto, eles não são os milagres que Jesus realizava. Muitos desses milagres são falsos. Muitos desses milagres são meras encenações. Talvez pessoas levadas pelo momento sentem um alívio, mas voltam a ter de novo a sua enfermidade. Ou pessoas que são enganadas, ou então farsas que são realizadas. E esses milagres não são aqueles milagres onde plenamente as pessoas eram curadas de fato, onde plenamente o poder de Deus era realizado. Então, esses milagres eles não são milagres verdadeiros. Esses milagres eles são falsos. E a terceira evidência que nós temos para que nós possamos entender que esses milagres não são
como naqueles dias, são a evidência bíblica. A Bíblia nos mostra, né, que os milagres. Então, a primeira coisa é que ele indica que os milagres não precisam ser como naqueles dias. Deus manifestou seu poder extraordinário quando espalhou o evangelho. Né? E como nós dissemos, os milagres ele abriram as portas para o anúncio do evangelho. E na própria vida de Paulo a gente pode ver que isso não aconteceu sempre da mesma forma. Né? Então, quando Deus estava espalhando o evangelho pelo mundo, ele estava realizando milagres para mostrar que o evangelho era real, que o evangelho era verdadeiro. E a própria dispersão dos discípulos, dos mensageiros, era a manifestação desse poder e era um milagre em si. Porque, como eu disse, como que aqueles pobres homens, aqueles homens fracos podiam vencer sobre a filosofia grega, sobre o poder romano, sobre as perseguições romanas, sobre as perseguições dos líderes judaicos? Como que eles poderiam espalhar essa mensagem de a um homem morto? Como que eles poderiam fazer tudo isso, se não Deus mostrando o seu poder, Deus mostrando a sua glória? E nós vemos na vida de Paulo que, em alguns momentos, ele realizou milagres extraordinários. Nós vemos em Atos 19, por exemplo, que os lenços que Paulo usava curavam, o próprio Pedro, a sua sombra, curava também, que eram manifestações grandiosas do poder de Deus. Mas em outros momentos, Paulo não pôde realizar milagres. Ele não pôde tirar o espinho da sua carne. Ele não pôde curar Timóteo. Como nós lemos lá na carta de Timóteo, ele orienta para que Timóteo use o tratamento que eles tinham na época. Ele não pôde curar Epafrodito. Então, a gente vê que nem sempre o poder para exercer milagres estava acompanhando Paulo. Né, em alguns momentos, um grande poder mostrado por meio dos lenços que ele usava, por meio da sua palavra, e em outros momentos, pessoas que estavam com ele e ele próprio não puderam ser curadas por ele. Né? Então, isso mostra que a vontade de Deus ela é maior do que isso, ou que a vontade de Deus é que age por meio dos milagres. Esse não é um poder da pessoa, não é poder do mensageiro, do pastor ou de quem quer que seja, mas é um poder que vem de Deus e ele usa esses milagres como nós vimos, quando ele quer, da forma que ele quer, porque ele tem um propósito para esses milagres. Então a evidência bíblica é essa que mostra que o evangelho já foi dado e nós não precisamos de uma confirmação desse evangelho. E serviu naquele tempo para que o evangelho fosse demonstrado e fosse evidenciado. E aí a pergunta que fica então é o que está em negrito nesse versículo. Bom, Jesus disse que em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então aí a questão é, Jesus disse que faria obras maiores. O que são essas obras maiores? O que Jesus fez? Não é? A gente lê nos evangelhos que Jesus ressuscitou mortos. Nós lemos que Jesus fez com que paralíticos andassem, cegos vissem, cegos de nascença, paralíticos de nascença. Nós vimos grandes manifestações de poder de Deus. Então, ao ler esse texto, nós podemos pensar que da mesma forma, assim como Jesus fez essas coisas, nós também podemos fazer. E como Jesus disse, então, que obras maiores faremos, então, logo, se ele fez isso, a gente vai fazer também e coisas muito mais espetaculares. Mas a gente precisa entender o que são essas obras maiores. As obras maiores que Jesus está falando aqui é a expansão do evangelho. Pensa o seguinte, o ministério de Jesus foi realizado onde? Segundo o que nós lemos na Bíblia, Jesus ficou limitado a Israel. Ele somente realizou milagres em Israel. Algumas vezes foi para algumas cidades fora, mas o seu ministério foi restrito a Israel de uma forma geral. Quando ele morre, existem apenas 120 pessoas. Ele teve, uma atuação limitada nesse sentido. Não que ele não pudesse ir para outros lugares, não pudesse conseguir mais fiéis, mas o seu propósito era esse, que a sua palavra, a sua ação, a sua mensagem, as suas curas e milagres
acontecesse em Israel e que no final das contas, no final da sua vida, poucas testemunhas restassem. E aí quando ele fala em obras maiores, então ele tem isso em mente. Se nós observarmos o que acontece logo após a sua morte, após a descida do Espírito Santo, você vê os apóstolos atingindo o mundo inteiro conhecido. Em 10 anos de ministério, Paulo conseguiu levar a mensagem para todos os cantos do mundo conhecido, desde a Ásia até a Europa. Então, quando Jesus fala que obras maiores serão feitas, é a obra de expansão do evangelho, é a obra de propagação da mensagem. Logo no início de Atos, nós vemos esses 120 pessoas se transformando 3.000, depois 5.000, depois já se torna uma multidão, que já não é mais numerada. Então, as obras maiores que Jesus fala nesse texto é a mensagem do evangelho, é a propagação do evangelho, é a pregação da palavra. E aí o seu alcance alcançando pessoas do mundo inteiro. Não só os apóstolos atingiram os limites do seu mundo, mas veja hoje como é que o evangelho chega no Brasil, chega em ilhas na América Central, na Oceania. Essas são as obras maiores, é o poder de Deus dado a nós para que nós possamos levar essa palavra a todo lugar. E quando ele diz aos discípulos, mostrando que eles próprios teriam esse poder de transmitir a palavra. Essas são as obras maiores. Não são milagres em si, porque lembre que os milagres apontavam para essa mensagem. Os milagres apontavam para a revelação. Né? Então, as obras maiores que Jesus fala é a pregação do evangelho alcançando o mundo todo. Essas são as obras maiores. Outra coisa que fica, então, para nós é a respeito desses milagres, então. Que nós vimos que são, muitos desses milagres realizados hoje são milagres mentirosos, que levam as pessoas simplesmente a se sugerirem, né, que foram curadas realmente. Pessoas levadas pelo êxtase do momento, creram numa cura que ela de fato não aconteceu. E outra coisa que a gente precisa ver, como eu disse já, que milagres reais podem acontecer, mas esses milagres eles são mentirosos. Veja aí Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então o texto ele não nega a existência dos milagres, mas ele nega que seja pelo poder de Deus. Né? Então, como eu disse, Satanás usa o engano para fazer essas coisas, para enganar as pessoas, para que elas, achando que um milagre é da parte de Deus, elas sejam enganadas e sigam longe de Deus. Né? Então, pessoas como essas relatadas em Mateus 7 são pessoas que buscam a glória para si, buscam o seu próprio poder, como Simão Mágico fazia. Né? Então, a gente precisa entender que milagres eles não são necessariamente, como mostrei no slide anterior, evidências de uma comunhão com Deus, evidências de o poder de Deus ali, mas eles podem ser sinais mentirosos. Veja que Mateus 24, 24 e 2 Tessalonicenses 2, 9 mostram isso. Eu vou ler o texto de Mateus 24, porque que ele nos diz o seguinte. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Né? Então, esses milagres eles não têm como propósito evidenciar a mensagem, não tem como propósito revelar a Cristo, mas eles têm como propósito desvirtuar. Lembra que eu disse que quando milagres são realizados somente pelos milagres, eles têm o propósito simplesmente de dar glória ao milagreiro, de mostrar, olha o grande poder que eu tenho, então, portanto, me sigam. São milagres simplesmente para afagar o ego da pessoa que recebeu o milagre, para que ela sinta alguém talvez especial para isso. Então, esses milagres que não acompanham, não levam ao evangelho, eles são mentirosos e servem somente para levarem as pessoas para longe de Deus, porque aí as pessoas vão buscar só o milagre e não o Deus que faz os milagres. Né? Então, esses sinais enganosos e mentirosos levam para longe de Deus.
que é o que nós vemos aqui, né? Esses milagres substituindo a mensagem. Quando as pessoas buscam somente o milagre, vão para cultos atrás de milagres, vão para cultos de cura, elas não estão buscando a mensagem do evangelho, mas elas estão buscando a cura em si. Elas estão buscando não a mensagem, mas a cura. Veja que na vida de Jesus e na época dos profetas também, de Moisés, os milagres não eram o centro, mas eles apontavam para a mensagem do evangelho, né? Que é o que eu disse. Jesus, quando curou o cego, disse: "Eu sou a luz do mundo". Quando ele multiplicou os pães, ele disse: "Eu sou o pão da vida". Quando ele ressuscitou Lázaro, ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida". Então todos os milagres eram acompanhados da mensagem do evangelho. Todos os milagres eram acompanhados pela manifestação da mensagem de Cristo, de que ele era o Salvador. E quando as pessoas vão simplesmente atrás de milagres, elas estão simplesmente substituindo a mensagem pelo milagre em si. E isso a gente vê porque o mundo ele caminha para um espiritualismo, ou talvez sempre foi assim. As pessoas buscam ver o sobrenatural, buscam manifestações para evidenciarem a sua fé. As pessoas creem que só quando elas veem essas coisas, ou só quando elas são um agente disso, é que o evangelho de fato é manifestado. Essas pessoas que buscam esse espiritualismo, elas buscam sensações, buscam experimentar coisas diferentes, coisas elevadas que os tornam diferentes das outras pessoas. E por isso muitas pessoas creem que se elas realizam os milagres ou se elas experimentam coisas místicas, elas são superiores a outros crentes. Quando na verdade não há evangelho sem cruz. Todos os milagres mostravam o Redentor. Todos os milagres mostravam que Deus precisava restaurar o mundo, como ele fará na consumação dos séculos. Não há nada que seja real sem a cruz. Não há nada que seja verdadeiro sem a cruz. Não há milagre sem cruz. Não há evangelho sem cruz. Então, tudo isso que as pessoas buscam, milagres, curas, e que tem como fim, tem fim si mesmo, elas não são o evangelho, mas elas são a negação do evangelho. Perceba, mais do que algo simplesmente falho, é um erro grave. Porque quando as pessoas buscam só os milagres, elas estão dizendo que não precisam de Cristo, não precisam da cruz, não precisam da revelação. Buscar coisas miraculosas, extraordinárias, a parte da Bíblia, é um erro completo. É uma blasfêmia buscar qualquer coisa sem a cruz. Buscar salvação sem cruz é uma blasfêmia, não há possibilidade. Buscar qualquer coisa que não seja Jesus Cristo como Salvador é um erro grave e que leva à condenação. A cruz é o centro. Os milagres mostravam a Jesus, os milagres mostravam o poder de Deus. Diante de tudo isso, então, como que nós podemos então compreender os milagres? Como nós vimos, milagres eles não existem mais naquelas formas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Não existem nas formas bíblicas. Esses milagres que as pessoas buscam, elas não existem mais. Mas pense o seguinte, Deus preservando a sua vida todo dia, isso é um milagre. Ele não acontece necessariamente por meio de um grande livramento que você vê. O fato de você sair na rua e não ser assaltado, não receber qualquer violência, isso é um milagre de Deus. O milagre de Deus da vida, como ele realiza o nascimento de uma criança. O problema é que as pessoas buscam ver para crer, buscam ver esse tipo de coisa para que sintam-se confortadas. Mas o próprio Deus age da forma que ele quer. Se for da vontade dele, ele pode realizar qualquer milagre. É do poder dele. É da sua natureza. Se ele quiser realizar milagres como ele fez naquela época, ele pode fazer hoje. Nós não negamos o fato de que ele tem o mesmo poder daquele tempo, mas não é o meio ordinário que ele usa. Nós vemos aqui na conclusão da revista que os milagres são intervenções divinas sobrenaturais, através das quais Deus age revogando as leis da natureza, mas de acordo com sua vontade pré-estabelecida. Deus age no mundo hoje e sempre, o que não quer dizer que ele sempre age da mesma forma.
Se ele quiser, ele pode realizar milagres, mas nós não devemos viver buscando isso, porque Deus age da forma que ele quer. Os milagres bíblicos tinham o objetivo de comprovar a veracidade da revelação divina, e esses milagres não têm mais acontecido nos dias atuais. Porém, Deus age de forma sobrenatural conforme seus propósitos, curando e beneficiando de várias formas. Como nós vimos, os milagres eles eram próprios daquele tempo porque eles buscavam evidenciar a revelação. Eles auxiliavam na revelação para mostrar às pessoas a mensagem. Hoje, tendo a revelação plena, os milagres não acontecem mais como naquele tempo, porque a revelação nós já temos, mas isso não tira o fato de que Deus ainda age de forma sobrenatural. E aí por isso nós não devemos viver somente em busca de milagres, pois Deus age através de causas secundárias, e alguém pode ser curado de câncer por meio de um tratamento, e não apenas por intervenção sobrenatural. De qualquer forma, o benefício existirá e terá ocorrido pela providência de Deus. Devemos lembrar que não é certo louvar a Deus mais pelo milagre do que pela providência. Aqui está a questão de que Deus usa o conhecimento humano para nos dar medicamentos. Deus usa a ciência para desenvolver vacinas, medicamentos e assim realizar a cura. E ele está agindo da mesma forma. Da mesma forma, se ele quiser curar alguém com câncer, ele pode curar. O poder dele é o mesmo. O ponto é que a gente não deve viver esperando que os milagres sejam a regra. Mas Deus é louvado e exaltado por meio também da providência, por meio da proteção que ele nos dá, por meio dos tratamentos que ele nos dá. Em tudo isso nós temos o cuidado de Deus. E aí a gente tem aqui, finalizando, algo interessante, uma história, que um pastor, certa noite, recebeu o pedido de um membro da sua igreja para dar um testemunho. A irmã testemunhou que naquele dia, quando estava voltando da cidade vizinha para sua cidade, ao parar no sinaleiro, 2 ladrões entraram no carro e apontaram uma arma para ela. Era um assalto. Apavorada, silenciosamente começou a orar pedindo livramento. De repente, sem mais nem menos, ao parar no outro sinaleiro, os ladrões desceram do carro e foram embora. Deus havia livrado a moça miraculosamente do assalto. Aquele foi um belo testemunho, mas ao final do culto o pastor chamou a irmã e falou: Eu também recebi uma graça de Deus hoje, e posso dizer que foi até mesmo maior do que a sua. É mesmo? Falou a irmã. O que aconteceu? O pastor disse: Também vim da cidade vizinha, mas nada aconteceu comigo. Não entendi, respondeu a irmã. Qual foi a graça? Ele completou: Nenhum ladrão entrou no meu carro, Deus não permitiu. Então o que a gente aprende disso? É que a gente às vezes se maravilha com grandes livramentos, com essas coisas extraordinárias que acontecem, mas Deus não precisa realizar isso para ele ser exaltado. Veja que nessa história, a preservação de não ter passado por aquilo é um sinal do cuidado de Deus, é um milagre que acontece na nossa vida. Deus age. Ele não precisa agir da mesma forma sempre, porque ele é Deus. Ele tem o poder de realizar curas por meio dos meios ordinários, por meio dos medicamentos, por meio daquilo que a medicina nos provê, como pode realizar uma cura direta. Ele é Deus para realizar o que ele quiser. Mas o problema é que as pessoas vivem em busca dos milagres, como se eles fossem a revelação de que elas são realmente cristãs, ou são a plena manifestação do poder de Deus. É como se elas dissessem que se Deus não realiza milagres, ele não tem poder. Ou então que se Deus não realiza milagres, não é verdadeira a minha fé. O que nós precisamos notar é que os milagres tiveram um propósito específico na composição da revelação de Deus e na revelação plena de Deus. E Deus usou os milagres para evidenciarem isso. E nós não devemos viver hoje buscando esses milagres, até porque eles não ocorrem da mesma forma que naquela época. Porque naquela época estava sendo revelada a vontade de Deus, revelada a sua palavra. E nós devemos orar a Deus para que ele mostre o seu poder. E por meio das coisas naturais, por meio da preservação, por meio dos remédios, por meio daquilo que ele faz por nós, ele está, por meio da providência, ele está agindo no mundo. Deus age. Ele pode realizar milagres, mas ele também faz da forma normal e natural da vida. E por isso não significa que ele tenha menos poder. Não significa que ele deve ser menos exaltado. Mas o seu poder é o mesmo.
nas causas naturais e nas causas miraculosas e sobrenaturais. Deus tem o mesmo poder, Deus age da mesma forma, seja da forma que ele quiser agir. E nisso a soberania de Deus é vista. Ele age da forma que ele quer, quando ele quer e do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Então, por isso, meus irmãos, creiamos que Jesus, que o nosso Deus, ele age. Ele age por meio da forma que ele quer. Ele age do jeito que ele quer e ele age como ele quiser. Se você tiver alguma dúvida e quiser esclarecer mais alguma coisa, nos escreva no WhatsApp. Vocês têm os canais aí da igreja. Se quiserem perguntar alguma coisa, nos mandem que nós responderemos. A lição de hoje teve como propósito mostrar que os milagres, eles cumpriram um propósito. E o Deus que fez eles tem o mesmo poder hoje, de inclusive não usá-los, se não for da sua vontade. Mas ele tem o mesmo poder para agir da forma que ele quiser e quando ele quiser. Vamos orar e encerrando essa aula. Nosso Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso e o Senhor faz a sua vontade. Que nosso coração possa descansar, Senhor, nessa verdade de que o Senhor pode agir da forma que o Senhor quiser, sejam por milagres, sejam pelos meios naturais. O Senhor é Deus, o Senhor governa, o Senhor dirige e o Senhor determina todas as coisas. Ajuda-nos a descansar nessa verdade, a descansar na Tua vontade. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham um bom domingo e que vocês possam buscar esse Deus cada dia mais, porque Ele mostra o seu poder, Ele mostra a sua glória e Ele mostra a sua vontade em tudo que Ele faz. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.